econômica dos bancos, né? Em que sentido? Os bancos perdem dinheiro nos seus ativos, porque os seus ativos valem menos, né? Principalmente se forem ativos vinculados à dívida soberana. Os bancos têm dificuldade de financiar, porque, por exemplo, muitos bancos espanhóis estão carregados de títulos do governo espanhol, mas esses títulos estão valendo menos, então o banco vai ter que pagar mais caro para alguém aplicar nesse próprio banco. Então, começa a haver um problema de financiamento, problema de refinanciamento das posições, que impacta na própria expansão dos ativos do banco, né? Principalmente a expansão do crédito, né? E acaba impactando também no contexto de Basileia II, nas próprias necessidades de capitalização do banco. Quer dizer, quanto mais risco, mais capital, aí o banco, né, tem dificuldades também de se capitalizar. É por isso que, desde 2011, principalmente, se acentua a queda do valor de mercado dos bancos, né? Agora, volto a insistir, não dá para pensar essa situação dos bancos independentemente da situação dos governos, né, na área do euro. Uma interconexão entre a dívida soberana e a situação patrimonial dos bancos. E, claro, que dentro desse contexto, né, como foi apontado, a recessão acaba dificultando muito mais as operações de crédito, né, porque não só os bancos estão com problemas patrimoniais, há uma desconfiança em relação à própria gestão dos estados, como também as famílias, as empresas, pela própria recessão, têm mais dificuldade de saldar as próprias dívidas. Então, o risco de crédito está aumentando, né, na zona do euro. Claro que se fala muito hoje, né, dos bancos espanhóis, e são feitos muitos testes, né, para saber exatamente qual a necessidade de capital desses bancos. Mas esse gráfico vai mostrando o seguinte, que, fora o Santander, que está numa posição aparentemente privilegiada, né, que, na verdade, as receitas futuras seriam compatíveis com as necessidades de capitalização, há muitos outros bancos na Espanha, e o Bankia, do Bankia se falou muito já, que realmente não, são inviáveis, né? Quer dizer, não tem futuro, projeções de futuro de rendimentos que sejam compatíveis com as necessidades de capitalização. Então, além dos problemas de dívida soberana, na Espanha, especificamente hoje, realmente há problemas de ameaça de insolvência, né, dos próprios bancos. Qual é a saída proposta? São os pacotes de reestruturação da dívida, né? A saída proposta passa por pacotes de estruturação, estão se reunindo, ontem e hoje são dias de reunião na área do euro, para, né, discutir mais uma vez caminhos que passam pela reestruturação da dívida. Agora, a redução da dívida passa, né, pelo caminho da austeridade. Foi dito, bom, então vamos verificar orçamentos, né, tem que haver um aumento, né, desse monitoramento sobre os orçamentos dos vários países, né, da União Europeia. Agora, tem um problema aqui, né, nesse caminho, que é a questão dos fluxos e dos estoques, né? Porque nós já temos um estoque de dívida que tem que ser pago com fluxos de receitas, né? Se a atividade econômica cai, claro que isso vai impactar a própria capacidade de saldar a dívida. Se a taxa de juros aumenta por conta do próprio risco, né, soberano, isso torna mais difícil ainda, né, pagar a dívida. O nível de endividamento inicial também é outro fator que afeta, e nós vimos trajetórias diferenciadas em relação a esse nível de endividamento inicial dos governos. E é por isso que a gente aponta, os economistas usam essa relação entre superávit primário e PIB, né? Se o PIB não cresce, né, e o superávit primário também, né, não tem capacidade de resposta, quantos anos, né, um país vai demorar para conseguir saldar essa dívida, né?
Só para lembrar e reforçar, até com dados, né, mais recentes, 2011, essa diversidade, né? Quer dizer, se fala numa zona do euro, se fala em políticas de austeridade, mas temos que reforçar que os caminhos, é um caminho único de austeridade para economias que são muito diferentes. Então, nós vemos isso na relação dívida sobre PIB, nós vemos isso na própria questão das taxas de juros, né, que, como foi apontado, quer dizer, havia uma tendência à convergência, mas agora isso aumenta pelo risco diferenciado que apresentam os vários países, né? O risco existe também por conta das trajetórias diferenciadas de PIB, né, nesse momento específico da crise. E eu achei interessante acho que é uma estimativa, um exercício que foi feito, bom, nessas condições de trajetórias tão diferenciadas, com alguns países sendo muito mais, né, afetados do que os outros, com menos capacidade de reação, ou se reagindo com menos credibilidade no mercado e, portanto, né, com mais impacto no custo desse processo, quantos anos eles deveriam, tá certo, ter políticas de austeridade até chegar no equilíbrio, tá certo, das finanças públicas. Bom, e só para Itália 2060, Portugal 2037, quer dizer, quantas gerações, porque a questão é essa, quantas gerações serão comprometidas em função da austeridade, dado o quadro que se formou. Né, historicamente se formou, seja por um projeto de união monetária, seja por uma crise internacional que impactou, tá certo, esse projeto. O fato é que nós estamos realmente num profundo, né, momento de desequilíbrio, né, de finanças públicas que interage com o sistema bancário, que afeta as expectativas e, portanto, quem vai querer investir diante desse quadro? E nós estamos num círculo vicioso, né, que se manifesta aí nas expectativas, estimativas em relação a quando será o momento em que essa austeridade pode ser retirada da agenda, né, de política econômica. E, claro, que isso alimenta as próprias tensões no mercado da dívida pública. Né? Keynes realmente nos, né, ensinando sobre as expectativas, claro que não é o único que fala de expectativas, mas, com certeza, que, ao falar da natureza, né, dos mercados, as expectativas, como que as convenções vão alimentando expectativas, nós estamos claramente no momento onde as convenções elas estão fragilizando, né, a própria capacidade de resposta das economias. É uma convenção de que haverá recessão, né, ou que a volatilidade e a especulação ela vai, na verdade, ainda dominar os mercados. O interessante é que não se fala muito nisso, mas o FMI, claro que é uma parte desse reajuste, né, da União Europeia, e que o FMI, eu queria só ressaltar, ele está comprometendo cada vez mais recursos com a própria sustentação do euro. Isso é importante porque durante décadas, né, o FMI, né, estava atrelado ao futuro das nossas economias, mas como hoje o FMI está atrelado à própria dinâmica do euro. Pode passar. Né? Agora, a crise social é um outro aspecto dessa crise econômico-financeira. Né? Nós estamos vendo realmente as taxas de desemprego muito altas, principalmente na Espanha, então, praticamente 25% da população, né, já fora o aumento da informalidade. É muito interessante isso, né? Porque a informalidade é um fenômeno que nós conhecemos muito bem, mas não. Né, na Europa, né, hoje, né, a questão da informalidade é um fenômeno mais permanente. Né? Inclusive, né, alguns falam, eles têm que aprender hoje com a América Latina, como é que lidar com a questão do mercado formal e mercado informal, porque é uma novidade, né, por lá. A questão do custo do trabalho. Né? Aí que vem uma questão importante para a gente reforçar, porque essa questão da austeridade não só passa, né, pelo orçamento público, mas passa principalmente... Qual é outro pilar da austeridade? O mercado de trabalho, né? Quer dizer, a questão dos custos diferenciados. E aí realmente é muita diferença, né?
e muita diferença quando a gente pensa a questão da Alemanha vis-à-vis o resto, né? Quer dizer, não há convergência numa série de indicadores, mas também não há convergência do ponto de vista do custo do trabalho. Isso, com certeza, vai vir a ter um impacto sério, né, na hora que a gente pensar na questão das saídas. Então, eu acho que a Europa, né, de alguma forma, é o epicentro, porque está se manifestando de uma forma muito intensa que a questão da instabilidade do sistema financeiro, a questão do desequilíbrio das finanças públicas, a questão das finanças das famílias, né, perdas e reposição. Né, quando se diz, bom, não sei quantos gregos tiveram que devolver as casas que tinham comprado, na Espanha está começando esse processo, tem que devolver porque não dá para pagar, né, tem que haver um reposicionamento, né, do ponto de vista das famílias. O financiamento externo, há muita arbitragem, há especulação, há investimento direto externo na forma de fundos, né, private equity, isso é uma novidade, né, da última década, isso tem uma série de impactos. Isso existe, mas está muito atrelado ainda àquela lógica de curto prazo, aquela lógica de, na verdade, capital financeirizado. E, do ponto de vista do comércio, a questão da guerra cambial, por conta, né, da própria política americana, os desdobramentos da política americana, faz parte dessa incerteza global. E o Brasil? Né, o Brasil, só para a gente, né, amarrar esse panorama europeu com o epicentro da crise com o Brasil. Só lembrar para vocês algumas medidas que foram tomadas, né, desde o ano passado para o enfrentamento dessa nova fase, né, da crise. Claro que numa primeira fase, logo após, né, a crise, epicentro está na crise americana, eu acho que a gente teve uma série de medidas e resultados satisfatórios, né, no quadro global, mas essas medidas que vêm sendo adotadas desde o ano passado, me parece que já não tem não tem tido a resposta tão rápida. É a questão cambial, é a questão da elevação de impostos de importação, o Plano Brasil Maior, o afrouxamento monetário, a liberação do compulsório, são medidas, né, de incentivo à demanda agregada, e medidas de incentivo à competitividade do ponto de vista também do câmbio, mas ainda, né, quer dizer, há um sinal de recuperação no segundo semestre, mas não vamos passar, né, vamos ficar abaixo dos 2% esse ano, né, com expectativas de que no ano que vem, né, talvez seja um ano melhor e que cheguemos aos 4%, mas tudo isso, o importante é esse ano. Esse ano está sendo um ano realmente de desempenho muito, né, frágil, digamos assim, da economia brasileira. Do ponto de vista da política econômica, né, se diz que nós estamos num momento de transição. Por quê? Porque se a gente lembrar, né, daquele tripé superávit fiscal, né, meta de inflação, taxa de juros, meta de inflação e câmbio flexível, né, nós estamos num momento hoje um pouco diferente, né? A política fiscal é expansionista, claro que há espaço fiscal pela queda da taxa de juros, a inflação está acima da meta, não se sabe muito bem se há uma leniência ou se é objetivo, essa questão da inflação, realmente deixa a inflação, há uma preocupação, a inflação está, né, mais de 5%, né, numa economia que está crescendo menos de 2%, como que vai ser o ano que vem se a economia crescer 4%? É uma dúvida, o Antônio pode comentar mais essa questão depois. E a taxa de câmbio? Né? Alguns dizem, não, estamos agora quase num regime de câmbio fixo. Né? Quer dizer, com essas intervenções do governo, deixamos o câmbio flutuante, passamos o câmbio fixo. Agora, realmente, já, né, ficou muito claro pela experiência, né, de Bretton Woods deu certo porque era câmbio fixo, mas não havia movimento de capitais. Né? Não havia movimento de capitais. Agora, não dá, e os modelos mostram, ao mesmo tempo, você tem liberdade de movimento de capitais, câmbio fixo, né? Há uma incompatibilidade e taxa de juros fixa. Né? Quer dizer, aquela taxa de juros fixa exige o quê? O câmbio flutuante em contexto de liberdade de capitais. Alguns estão dizendo o seguinte, o Brasil está caminhando para um câmbio fixo, juro fixo e liberdade de movimento de capitais. Isso favorece o quê? Especulação e arbitragem. Então, nós temos esse panorama, né, de transição de política, mais incentivos, um tripé que, de alguma forma, está sofrendo alterações, uma economia que está realmente crescendo abaixo, né, dos outros emergentes.
Agora, além de tudo isso, claro que o custo Brasil, ele essas questões tributárias, folha de pagamentos, energia elétrica, logística, custo capital. O custo capital caiu um pouco, o BNDES já está praticando para alguns juros negativos, mas no mercado ainda, né, o custo do capital é alto. Né, é alto. Há um risco, né, há um risco de investimento no Brasil, o fenômeno elétricas, a questão, né, petróleo, enfim, nós temos uma série de problemas verdes e amarelos mesmo, ao lado de consequências da crise internacional, porque, lógico, a desconfiança ela vai aumentar, muito mais se há problemas de regulação de mercado, se há algumas questões de custo que impactam nas decisões de capital. Qual é, né, na verdade, o país que está sendo favorecido na América Latina por esse custo brasileiro? Voltou a ser o México. Né? O México novamente está recebendo alguns investimentos que não vêm para o Brasil por conta de custo. Embora, claro, que a gente está crescendo, mas poderia até crescer mais se, né, pudesse resolver algumas questões estruturais, né, de várias décadas. Então, alguns elementos que eu vou colocar aqui para a gente debater. Né? Quando a gente passa em soluções para a crise europeia, né, claro que a gente tem que pensar a crise europeia no cenário global. Né? Claro que há especificidades, mas eu não acredito numa solução só europeia, independentemente do cenário global, né, por conta da interdependência dessa economia, né, global. O próprio desencadear da crise europeia foi resultado de interconexão financeira. Né? Então, como nós vamos pensar uma saída sem pensar essas interconexões? E a questão realmente da crise fiscal, que é um desequilíbrio muito forte na questão europeia, independentemente dessa união monetária. Quer dizer, talvez né, é uma questão teórica que já foi colocada, né, pelo Antônio, como, né, resolver a questão fiscal no contexto de uma união monetária. A autonomia vai perdendo, não só a autonomia de emissão de moeda, a autonomia da própria gestão orçamentária. Né? Agora, até que ponto, né, vai haver, né, uma disposição, né,